estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver treva, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo que se encontra, é perdoando que se encontra o perdão e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É agora que iremos unir, com o coração a sorrir, no sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora é chegada e o sol saindo na alvorada vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz. Plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor, estarás com Deus em
em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Mais uma vez é uma alegria estar aqui compartilhando, das reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de nós iniciarmos o tema da noite de hoje, convido a todos para que nós elevemos os nossos pensamentos até o mais alto. Então vamos nos assentar comodamente, alinhar a coluna, a cadeira, respirar profundamente, pensar em Jesus, o nosso mestre amigo, que está conosco em todos os momentos, e rogar a Ele as bênçãos de paz para nós e para todo o planeta que passa por imensas dificuldades. Senhor Jesus, estamos aqui querendo partilhar dos seus ensinamentos, entender mais da sua doutrina de amor e de luz. Sê conosco, Senhor, agora e sempre.
Graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos refletir um pouco acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6. Nós estamos no final do capítulo 6, o Cristo Consolador. E hoje nós vamos refletir sobre este tema, o advento do Espírito de verdade, que está nas instruções dos Espíritos, né? Então aqui nesse texto, Kardec ele coloca algumas mensagens ditadas pelo Espírito de verdade. E hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre essas mensagens. E antes de a gente iniciar essas reflexões, eu quero lembrar, do início do capítulo. Kardec coloca a passagem de João, capítulo 14, os versículos de 15 a 17. Nessa passagem de João, que João anota, Jesus nos fala que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, meus irmãos, como foi falado por outros amigos aqui anteriormente, na reunião pública, neste capítulo, o Espiritismo é considerado este Consolador prometido. O Espiritismo ele vem facilitar o entendimento da moral de Jesus. Então, como ele é esse facilitador, ele é de fácil entendimento, ele é acessível para todas as pessoas. Sem exceção, ao mesmo tempo, ele vai consolar, ele vai auxiliar, ele vai esclarecer, vai responder tanto ao nosso coração quanto à nossa razão. Perguntas que por muito tempo ficaram sem resposta, como de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que eu estou fazendo na Terra, por que eu sofro. Então a doutrina espírita, ela vem de encontro à nossa razão, para nos esclarecer. E através desse esclarecimento, ela nos consola. Através do entendimento da vida futura, que nós somos espíritos eternos, que nós estamos momentaneamente encarnados. Deus que nos impõe a encarnação a fim de progredirmos. Então a vida material, nós podemos encará-la como uma ferramenta para essa evolução. Porque nós precisamos tanto desenvolver o lado moral, quanto o lado intelectual. E a época que Jesus veio à Terra, as pessoas tinham esquecido deste lado moral. As pessoas estavam numa fase muito embrutecidas, pensando apenas na vida material, em conquistar, em ter, esquecidos das leis de Deus. Então Jesus, que é o governador do nosso orbe terrestre, que é aquele ser de luz que nos convidou à melhoria íntima, ele vem à Terra pessoalmente para nos relembrar das leis de Deus. E nesse momento, então, que Jesus fala, que João narra esta passagem de Jesus, Jesus estava muito próximo da crucificação. E como ele já sabia
que ele seria imolado numa cruz, né? Já tinha esse conhecimento. E ele já tinha falado isso, né, com os apóstolos. Os apóstolos ficaram muito apavorados. Né? Falaram, mas como nós vamos fazer agora sem o Senhor, mestre? E aí Jesus nos fala, né, dessa passagem, consolando esses apóstolos que iriam ficar sem a presença física do mestre. E que hoje, há mais de 2000 anos da sua vinda, ela nos consola também nesses momentos que estamos vivendo, muitas vezes depressões, angústias, medos, porque nós precisamos confiar em Jesus. Ele é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas e ele está nos guiando. Muitas vezes nós pensamos que está tudo perdido, mas não está, meus irmãos. Jesus guia o planeta, ele está à frente, conduzindo o leme. E nós precisamos confiar nesta condução. Tudo está acontecendo como deveria acontecer. E nós, então, precisamos nos concentrar no que nós podemos fazer de bom nesses momentos. E lá no livro A Gênese, Kardec, ele fala, né, sobre a doutrina espírita, né, sobre como o espiritismo ele vem nos auxiliar. Então Kardec fala que a doutrina espírita ela não é uma doutrina individual, nem uma concepção humana, porque ela nasceu, né, ela foi fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino a que preside o Espírito da Verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Nós podemos ver, né, no compilado aqui do Evangelho, sempre Kardec tem essa preocupação em pegar apenas o lado moral do ensino de Jesus, né, da passagem do Evangelho, e vem explicando cada passagem ao longo dos capítulos, com auxílio das novas leis que revela, conjugadas a essas leis, as que a ciência já descobrirá. Se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. Meus irmãos, tudo acontece no tempo certo, no prazo certo de acontecer. Então, para que esse Consolador prometido viesse à Terra, era necessário que a gente trilhasse alguns caminhos. Era necessário, então, a evolução intelectual, o avanço da ciência, para que nós pudéssemos compreender o que Jesus estava falando naquele momento. Muitas passagens de Jesus, né, que antes a gente não entendia, né, que era ininteligível. Agora, com o avanço da ciência, com o advento da doutrina espírita, conhecendo a relação do mundo corporal com o mundo material, nós conseguimos, então, compreender. E muito além da compreensão, todo o Evangelho de Jesus é um grande convite ao trabalho. Um grande convite à renovação. E aqui, né, Kardec fala que quem presidiu, então, a organização
para que a doutrina espírita viesse à tona, foi espírito de verdade. E existem muitos estudos dentro da doutrina espírita que associam, então, o espírito de verdade ao Mestre Jesus. E que nós vamos ler daqui a pouco a mensagem, né? E nós realmente vamos perceber alguma semelhança, né? Semelhanças na forma com que esse Espírito da Verdade fala, do que Jesus falava. Então é muito importante a gente entender, né? Fazer essa introdução do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, e que esse Espírito de escola, este Espírito iluminado, que é o Espírito de Verdade, ele auxiliou, ele organizou, ele presidiu o advento da doutrina espírita no planeta Terra, que veio consolar, esclarecer a todas as pessoas, não mais apenas a um grupo seleto de pessoas, e sim a todos, porque todos nós sofremos. Todos nós passamos por dificuldades inúmeras. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão sedentas de conhecimento, de consolo. E é isso que a doutrina espírita nos propõe. Então, meus irmãos, vamos para a leitura aí no item 5. E o Espírito de Verdade inicia falando: venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, ó Espiritismo, como antigamente minha palavra deve relembrar os incrédulos, que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então Jesus, ele cumpre a sua promessa de enviar um outro Consolador que estaria com a humanidade para todo sempre. E que falaria de coisas que ele não teria dito. Porque era necessário este avanço intelectual dos seres que habitam a Terra. Então aqui, este Espírito de Verdade, ele vem nos chamar a escutar. Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, relembrar as palavras do Mestre Jesus, que vem trazer a verdade e dissipar as trevas. Ele continua nos falando que, mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. O meu Pai, que não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Aqui novamente, nos relembrando que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Que nós estamos na matéria de passagem.
O nosso objetivo é as conquistas morais que nós precisamos desenvolver, as virtudes que nós precisamos desenvolver dentro de nós, é a reforma íntima, é o convite que Jesus nos fez há 2000 anos e nos faz novamente, todos os dias, a renovação. E mostrando para nós que Deus é o nosso Pai Criador, soberanamente justo e bom, que sempre nos dá uma nova oportunidade para que nós possamos mudar. Mas essa nova oportunidade, meus irmãos, muitas vezes ela vem com sofrimento. Porque através do sofrimento nós conseguimos aprender e modificar. Essa é a lição que nós temos que tirar do sofrimento. Deus, e vamos lembrar, que Deus não nos fez para sofrer, jamais, para a infelicidade. Não nos fez para sofrer. Deus nos fez para sermos felizes, para vivermos em plenitude. Porém, nós, com o nosso livre-arbítrio e as más escolhas, nos afastamos das leis de Deus. E toda vez que nós nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos. Porque é uma consequência deste afastamento. É uma consequência das más escolhas, das más atitudes que nós temos. E o Espírito de verdade realça aqui, né? Fala que meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. A morte é apenas do corpo físico, do corpo material, este envoltório material que nós assumimos por um curto período de tempo, 80 anos, 90 anos, frente à eternidade, é um curto período de tempo. Para a nossa melhoria, para a nossa modificação. Ele continua nos falando: homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca em vossas mãos, para iluminar o vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de nosso Pai. Nós estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor encarnação, na melhor oportunidade para mudar, para fazer diferente. Hoje, nós temos o conhecimento da doutrina espírita, nós temos tudo para fazer diferente. Não vamos afastar de nós este facho da clemência de Deus, que nos deu esta oportunidade. Vamos arregaçar as nossas mangas, meus irmãos, e trabalhar. A seara do Cristo é grande. Temos muito trabalho a ser feito. E o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não existe outro meio para nós modificarmos nós mesmos e sermos recebidos entre os bons espíritos sem a prática da verdadeira caridade, sem a nossa transformação moral. Não tem como. Nós precisamos, todos os dias, ao menos tentar, nos esforçar com coragem, com fé, resignação, mudar. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, às vezes nós já teríamos conseguido. Realmente, meus irmãos, a mudança é muito difícil. Seguir as pegadas do mestre é difícil.
Mas nós precisamos ter boa vontade e coragem. Porque quando nós queremos fazer algo verdadeiramente, nós conseguimos. Pode ser a coisa mais difícil e impossível de se fazer. Quando nós temos a verdadeira vontade, nós conseguimos fazer. Então vamos nos revestir de vontade, de coragem, para mudar as nossas vivências. E ele ainda continua nos dizendo: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão segura aos infelizes, transviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Então vamos ter muito cuidado, meus irmãos. Tem uma passagem, um conto muito interessante do livro Luz Acima, que conta a história, né, na época de Jesus. E tinha um seguidor ali do mestre. Ele não era diretamente um apóstolo, mas ele era simpatizante do que Jesus falava. Então, todas as pregações de Jesus ele estava, e ele se esforçava, né, por se melhorar, mas nunca conseguia. E um dia, em conversa com Jesus, ele fala para o mestre: mas essas verdades, né, essa boa nova que o Senhor traz é muito grande. Eu que tenho conhecimento, né, estou custando a fazer. Eu tento todo dia e parece que eu nunca consigo. É muito difícil, é muita luz. Se eu, que já tenho esse entendimento, né, já estou custando a fazer, imagino os nossos outros irmãos que ainda não conseguem compreender. Só vai, né, muitas vezes cegá-los. E aí Jesus, escutando, né, com paciência, com amor, típico do nosso mestre, ele o convida para uma caminhada. Jesus fala: olha, eu vou subir no monte para fazer algumas orações, e chama ele para ir. E aí no início da caminhada, né, a paisagem verde, bonita, eles começam a subir o monte para fazer a oração. E aí eles começam a ir andando. Mas de tempos em tempos, entrava uma pedrinha no sapato ali do nosso companheiro. E aí ele parava com cuidado, né, tirava as pedras, as pedrinhas da sandália, e continuava a caminhada. Jesus seguindo. E aí entrava outra pedrinha no sapato, ele parava, tirava e continuava a caminhar. E isso ele foi cansando, né, daquela jornada, né, de subir o cume, né, aquele monte, né, um morro muito grande. E no momento que eles chegaram lá em cima, Jesus pergunta para ele, né, o que impediu a caminhada até ao alto? Ele fala: foram as pequenas pedras. As pequenas pedrinhas que foram entrando no sapato, que ele tinha que parar, e ele gastava um tempo ali para retirar aquelas pedrinhas pequenas do sapato. Então, muitas vezes, meus irmãos, quando nós nos deparamos com o trabalho, com o que tem tudo a ser feito, nós começamos a dar mais importância às pequenas dificuldades. As pequenas coisas é que vão nos tirando daquele nosso propósito. São pequenas. Então nós precisamos observar. E é isso que ele nos fala aqui. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias e as verdades. Nós temos a capacidade, mas nós temos que
querer. Nós temos que ter a coragem e a vontade. E ele nos fala mais. E esta frase, até muito conhecida, né, no meio espírita, ele nos fala que espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então aqui, o primeiro ensinamento é amar. É amar. Tem um texto de Emmanuel que ele nos fala que muitos, dentro da doutrina espírita, né, muito se fala da fé raciocinada, mas pouco se fala da razão iluminada. Então, o primeiro ensinamento é amar. Amar. E dentro desse amor está envolvida a prática da caridade, que é o amor em ação. Então, meus irmãos, muito além de compreender, que é uma frase que Kardec coloca na leitura Os Bons Espíritas, se bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz aos resultados assim expostos, que é referindo-se ao homem de bem. Então, o primeiro ensinamento é amar. É desenvolver em nós esta chama, esta centelha divina que é o amor. É o ápice do sentimento. Então, nós precisamos aprender a amar. Respeitar o outro pelo que ele é. Aprender a conviver com o outro do jeito que ele é. E o segundo ensinamento, instruí-vos. Então, meus irmãos, nós precisamos estudar a doutrina espírita, compreender os seus ensinamentos. Precisamos sim nos dedicar. E aqui ele continua falando que todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem foi dada em Paris, no ano de 1860. E aqui, no Evangelho, continua, né, alguns outros itens com mensagens belíssimas do Espírito de verdade. E essa que eu vou ler aqui mais uma para vocês, né, que nosso tempo já está se esgotando, que é muito importante, que ele nos fala que sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Jesus é o nosso médico e ele traz o remédio para nós. Agora, cabe a nós irmos em busca da cura. A nossa cura, a nossa melhoria só depende de nós mesmos. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpadas de vossas almas doloridas. São esses os monstros que saciam de vosso sangue mais puro e que vos fazem quase sempre mortalmente, que no futuro
Humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua divina lei. Amai e orai. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. E então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, por que me chamastes? Meus irmãos, Jesus nos espera. Jesus nos espera. Espera que nós caminhemos em direção a Ele, que nós andemos na sua trilha, nas suas pegadas. Vamos atender ao chamado do Mestre Jesus. Vamos atender esse chamado. Vamos permitir que Jesus entre dentro dos nossos corações e aí faça morada. E é nas mínimas coisas que nós vamos permitir que Jesus entre na nossa casa mental, no nosso coração. Então, a doutrina espírita, além de consolar, é o grande chamado. A continuação desse chamado do Mestre Jesus, a renovação. A renovação. Que nós, meus irmãos, possamos estar bem cientes da transformação que o planeta Terra está passando. Dessa separação do joio do bom grão. Se nós quisermos permanecer na Terra, meus irmãos, vamos à mudança. Vamos realmente querer o bem, vibrar no bem. Jesus é o nosso médico. Vamos até Ele pegar a nossa cura. Que todos nós possamos ter uma ótima semana. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça
perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.